Bem, voltamos, vamos a mais uma aula. Hoje, com este vídeo, eu quero trazer para você inferências. Podemos inferir do texto ou podemos depreender do texto. É comum você se deparar com questões pedindo justamente inferências sobre o texto. Primeiro, o que seria inferência? É o mesmo que concluir. Quando a questão pedir a você, podemos inferir o texto, a questão quer uma conclusão em meio ao texto que foi lido por você. Mas, cuidado, existe depreender e existe inferir. Se você for ao dicionário Aurélio, você vai ter depreender como sendo concluir. E você vai ter inferir também como sendo concluir. Ambas palavras nos remetem à ideia de conclusão. Mas há uma pequena particularidade quanto a cada uma. A inferência é o que eu posso concluir, mas que essa conclusão não está explícita no texto. Então, toda inferência é uma conclusão alcançada, mas que não está literalmente no texto. Ok? Isso é inferência. Já depreender é a conclusão que eu tenho que chegar a ela, mas eu consigo encontrá-la literalmente no texto. Legal? Pois bem, vamos observar agora uma questão de inferência na tela. Joãozinho e os pronomes na escola. Joãozinho. Sim, professora. Por favor, diga-me 2 pronomes. Quem? Eu? Muito bem, garoto. Venha comigo. Percebeu que quando o Joãozinho diz quem? Eu? Ele responde, mesmo sem intenção de fazê-lo. Ele responde sem ter consciência que respondeu. Quem é um pronome indefinido. Eu é um pronome pessoal do caso reto. Então, vamos voltar mais uma vez à tela. Joãozinho? Sim, professora. Por favor, diga-me 2 pronomes. Quem? Eu? Muito bem, garoto. Percebeu? Agora, vamos à questão. Podemos inferir que o humor desse texto está, letra A, na forma como o Joãozinho atende à professora. B, na maneira como a professora faz o pedido ao Joãozinho. C, no fato de Joãozinho responder corretamente sem intenção. Percebeu? É a nossa resposta. De fato, quando ele diz quem? Eu, ele responde o que é solicitado a ele. Ele responde, mas sem ter, claro, a consciência da resposta ter sido dada. Legal? Então, letra C responde a questão quando se pede a inferência que o humor desse texto está justamente nessa resposta não intencional. Legal? A letra D, ó, no jeito como a professora faz um elogio, veja que a letra A solicita o contexto de forma. A letra B, a maneira. Letra D, o jeito. As 3 convergem para a ideia de modo, quando é verdade, a resposta correta está na letra C, no fato de Joãozinho responder corretamente, sem intenção. Venha comigo. O humor justamente está nessa falta de intenção para responder a questão e termina acertando, não é verdade? Pois bem, vamos a mais uma questão na tela. Antes você tem esse texto, não é? Cascão é um menino muito sujo, que não gosta nem um pouco de água, não toma banho e nem lava suas mãos. Ele, que é o Cascão, não é? Inclusive, sequer é tratado por seu nome pelos seus colegas nas histórias em quadrinhos.
é sempre chamado por seu apelido, devido à sua falta de higiene e asseio pessoal. Veja que eu já estou destacando no texto, devido à sua falta de higiene e asseio pessoal. Por favor, grife a palavra devido. Isso, perfeito. Agora vamos a mais o slide e veja qual é a proposta da questão, não é? Pronto, veja. Cascão é sempre chamado em suas histórias por seu apelido, porque, e aí eu já destaquei, ó, porque, olha, esse porquê é um porquê junto, sem acento circunflexo. A ideia é buscar uma razão, é isso? É contextualizar um motivo. Olha, eu vou ao texto, vamos voltar ao texto, e no texto, vamos voltar ao texto, o slide anterior, e aí, olha, fica clara a palavra devido que eu mencionei. Venha comigo. Eu quero com isso que você fique alerta ao que eu estou propondo a você. No enunciado da questão, ele finaliza a enunciação na proposição com a palavra porquê. Ele quer que você vá buscar a alternativa que contextualize o motivo, a razão. E no texto, ele usou o conectivo devido. Com isso, a minha intenção é você ficar alerta justamente ao uso do conectivo, da conjunção, no texto, para justamente atender a proposta da enunciação da questão. Ok? Então, é muito importante você se remeter a assuntos como período e fazer uma leitura das conjunções. À medida que é o mesmo que, na medida em que, não. À medida que contextualiza proporcionalidade. Então, se lá no enunciado da questão pedem a mim proporcionalidade, eu vou buscar no texto e eu encontro muitas vezes o conectivo coerente à proposta de proporcionalidade, que seria a medida que. Na medida em que já contextualiza a causa. Embora contextualize uma concessão, para que contextualize uma finalidade, não obstante, todavia, tudo isso são o quê? São conectivos utilizados para que você tenha a ideia de motivo, a ideia de proporcionalidade, a ideia de tempo, a ideia de lugar. No texto, mais uma vez, observe, vamos à tela. Devido à sua falta de higiene e asseio pessoal. A palavra devido contextualiza o motivo. A partir da palavra devido, você tem um motivo, a razão. E neste item, a partir da palavra devido, quando ele diz, contextualizando a ideia de falta de higiene e de asseio pessoal, eu vou buscar uma alternativa que garanta justamente essa ideia destacada aqui no texto, devido à sua falta de higiene e asseio pessoal. Vamos ao próximo slide e você vai conferir justamente isso na letra, vamos lá? Letra A, não gosta de usar desodorante? Não. Letra B, não lava suas mãos? Também não diz respeito ao que está no texto. Letra C, opa, não tem higiene pessoal. Compare, a letra C não tem higiene pessoal com o final do texto. Vamos voltar ao slide? Devido à sua falta de higiene. Então, usar a palavra devido como sinalização com a palavra porquê. Vamos a mais um slide? Olha lá no final o porquê. É uma maneira inteligente de você ir buscar, claro, a inferência através da leitura dos conectivos. Legal? Pois bem, então, ó, vem comigo. Toda vez que a proposta, o quesito, a questão, a prova em si, exigir de você o que podemos inferir, claro, a partir do texto lido,
muitas vezes essa inferência ela chega a você no momento em que você percebe o uso de conectivos justificando contextos como a ideia de razão, a ideia de temporalidade, a ideia de finalidade, a ideia de causa e consequência. Então, lá no texto você vai encontrar esses conectivos e isso, claro, é linkado no assunto período. Legal? Bem, dando sequência, vamos à questão número 3, na tela. Lendo o texto abaixo, podemos concluir que, olha, uma inferência é uma conclusão. Então, se no enunciado da questão ele diz podemos concluir, então ele quer uma inferência. Vamos lá, esse é o fragmento do texto. Quem adota hábitos de higiene está trabalhando pela saúde individual e coletiva, evitando, assim, transtornos e gastos com consultas a especialistas da área de saúde e medicamentos. Veja que eu já destaquei para você a palavra assim, evitando assim. Então, se ele quer que o candidato encontre a alternativa que contextualize conclusão, a partir da palavra assim, você tem com transtornos e gastos com consultas a especialistas da área de saúde e medicamentos. Vou buscar a alternativa que garanta uma reescrita justamente dessa ideia. Vamos olhar as alternativas. Letra A. Quem cuida da higiene é menos saudável. Compare com a B. Quem se previne e zela pela higiene evita gastos com médicos e remédios. Veja que o contexto de evitar gastos está na letra B. Isso foi mencionado no final do texto, conforme vimos. Letra C. Quem investe na higiene pessoal jamais terá que ir ao médico. Isso não está no contexto. E letra D. A higiene não é tão importante para a manutenção da saúde das pessoas. Pois bem, das 4 alternativas, a letra B contextualiza a ideia de evitar gastos com médicos e remédios. Confira, vamos voltar ao slide, veja se essa ideia de evitar gastos não está justamente no texto. A partir da palavra sim, você tem evitando assim transtornos e gastos com consulta a especialistas. Então, mais uma vez, vamos lá, eu quero dizer a você que, de fato, eu tenho que ficar alerta ao texto, porque com o uso de conectivos, a palavra assim me sinaliza justamente a uma conclusão no texto. E claro, a partir do conectivo assim, a ideia trazida no texto é só conferir nas alternativas. Então, vamos lá. Quando a prova trouxer a questão exigindo inferências, este vídeo quer trazer para você um lembrete. Qual o lembrete? Que a intenção do autor, muitas vezes, será sinalizada no momento em que ele se utiliza de conectivos, garantindo a ideia de conclusão, a ideia de inferências. E aí, claro, é nessa contextualização que está a proposição da questão. Ok? Muitas vezes, a ideia de inferência, ela também se depara no momento em que o autor, em meio a informações objetivas apresentadas no texto, ele parte para contextualizar a sua visão de mundo, o seu olhar criterioso. Então, ficar alerta também a isso. A inferência está, muitas vezes, na fala do autor, quando ele começa, de maneira criteriosa, a dar a sua opinião. Valeu? Um abraço e até a nossa próxima aula.